29 de janeiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Vença a individualidade. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Diariamente conversamos muito por telefone, e-mail e redes sociais, mas nada disso substitui uma conversa direta, pessoal, olho no olho. Isso porque 80% da nossa comunicação é feita de maneira não verbal, ou seja, as expressões faciais, os olhares e a linguagem corporal muitas vezes falam o que palavras não conseguem expressar. Essa falta de contato pessoal tem afetado e distorcido os relacionamentos. Faça o simples exercício de verificar no seu celular quem foram as últimas pessoas com quem você conversou. Com quantas delas você esteve conversando pessoalmente? Qual o seu nível de intimidade com essas pessoas? Quanto você confia nelas? Quanto elas confiam em você? Talvez você não saiba, mas uma das minhas grandes alegrias são as obras sociais que realizamos na cidade por meio da igreja que pastoreio. Para isso, conto com a ajuda da minha esposa. Um dos projetos é com adolescentes, uma casa que acolhe meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social. É muito difícil para mim ver adolescentes em vulnerabilidade, tendo que ser protegido da própria família por causa de negligências ou abandono e tantos outros fatores que levam o poder judiciário a acolher esses adolescentes em nosso lar. Em uma fase da vida, como a adolescência, em que a pureza do nosso coração deveria estar cada vez mais em evidência para que pudéssemos viver a plenitude de Deus, a nossa alma pode estar tomada por questões emocionais complexas e doloridas. Por isso, dê o primeiro passo para uma vida extraordinária e intencional, amando as pessoas ao seu redor. A frase de hoje é: abra o seu coração sem barreiras para amar. Hoje é o dia 29 de 365. A leitura de hoje é o Salmo 13 e a palavra-chave de hoje é intencionalidade. O que é intencionalidade? É você ser intencional em tudo aquilo que você faz. É você não deixar a vida ditar as regras no seu dia a dia sem que você saiba o que você está fazendo. Ser intencional fala sobre você estar no controle do seu dia a dia e você se colocar como alguém que vai em busca do atendimento do próximo de forma intencional, de forma planejada. A mensagem de hoje, quando fala sobre vencer a individualidade, destaca esse versículo que nós lemos, que são bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Que devemos nos preocupar com as pessoas, que muitas vezes nós queremos ficar nos nossos planos, nos nossos projetos, com o nosso celular, conversando com as pessoas por videochamadas, mantendo o distanciamento das pessoas, às vezes deixamos de visitar os nossos pais,
deixamos de prestar atenção e de ter o cuidado com relação às pessoas à nossa volta. Vencer a individualidade é você sair da sua zona de conforto e ampliar a sua visão para ter um olhar com algum projeto que alcance crianças, adolescentes, idosos, doentes, pessoas que estão de repente na prisão. Vencer a individualidade é se engajar em algum projeto onde você possa atender a alguém usando as suas habilidades, usando os seus talentos. Quem sabe você sabe tocar um violão e você até toca na igreja, mas você nunca fez uma visita num hospital junto com a equipe de evangelismo para tocar e cantar para as pessoas que estão ali no hospital. Quem sabe você tem uma habilidade de ensino e você pode ensinar aquilo que você sabe, abrindo portas para pessoas que não têm nenhuma noção sobre o assunto que você domina. Quem sabe você entende de finanças e você poderia criar uma palestra com ensinamentos básicos para ajudar as pessoas da sua igreja para que aprendam a gerenciar melhor os seus recursos financeiros. Quem sabe você cozinha muito bem e pode compartilhar esse talento nos eventos da igreja para o recebimento de pessoas, para evangelização. A mensagem de hoje fala sobre ter essa intenção, sobre se lançar e pensar em doar-se com aquilo que você tem para o reino de Deus. Quem sabe você tem recursos, Deus tocou no seu coração para você abençoar aquele missionário ou aquela missionária, ou aquele adolescente que quer fazer uma viagem com o acampamento dos adolescentes e você tem essa disponibilidade, mas às vezes você endurece o coração dizendo: vou usar esse recurso para uma outra coisa. O versículo de hoje é: bem-aventurados, que quer dizer felizes, são os que são puros de coração, pois eles verão a Deus. A pureza está na mensagem de hoje, em se dispor e estar aberto para abençoar o próximo. E tudo isso que foi falado aqui pode ser aplicado também na sua família. Quantas vezes você pode ajudar algum familiar, algum parente, e você se fecha em relação a isso? Às vezes ouvindo o seu irmão, a sua irmã. Quantas pessoas moram dentro da mesma casa, mas cada um entra no seu quarto, cada um com seus problemas, e não existe diálogo, quando você pode ouvir o seu irmão, ouvir a sua irmã. Estou falando aqui de irmãos de sangue. Há pessoas que dizem: eu chego na minha casa, nem meu pai, nem minha mãe e nem meus irmãos me escutam. Eu fico com o meu problema, sozinho, sem saber como resolver e ninguém me ajuda. Então, hoje, vença a individualidade, tenha uma pureza no coração de pensar em como eu posso ajudar alguém. Se eu posso fazer isso, por que não fazer? A frase de hoje é: abra o seu coração sem barreiras para amar. E a leitura bíblica de hoje é o Salmo de número 13. A frase, a palavra-chave de hoje é intencionalidade, sobre ter essa intenção, sobre estar aberto para ajudar o próximo naquilo que você pode ajudar. Quem sabe, agora lembrei dessa outra questão,
A sua habilidade é ouvir as pessoas. E muitas vezes o que a pessoa que está perto de você precisa é só falar, abrir o coração e ter alguém que a escute. Num mundo onde as pessoas estão sempre correndo, as pessoas não se dispõem a ouvir o seu próximo, ouvir as pessoas. Então, abra o seu coração sem barreiras para amar. Lembrando que 1 Coríntios, capítulo 13, fala que se entregamos o nosso corpo para ser queimado, se falamos várias línguas, se entregamos todos os nossos bens para a caridade, mas se não tivermos amor, nada disso vale. Que o amor ele é paciente, o amor ele sofre porque ele compartilha do sofrimento do outro, o amor ele suporta com paciência e é por meio do amor que nós alcançamos muitas pessoas para o reino de Deus, ajudamos as pessoas e também recebemos o apoio e ajuda por meio do amor. Então, essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 13. O Salmo 13 é um salmo que foi escrito pelo rei Davi e ele é um salmo que fala justamente de alguém que se encontrava sozinho e que se sentia abandonado. O Salmo de número 13 fala a respeito do momento em que Davi questiona a Deus se Deus o esqueceria para sempre. Talvez você esteja se sentindo dessa forma, mas o Salmo 13 nos mostra a esperança do rei Davi. Ele termina esse salmo dizendo que ele tem confiança de que o Senhor está com ele e que o responderá. Nós vamos ler aqui o Salmo 13 na versão da NTLH. NTLH significa Nova Tradução na linguagem de hoje. É uma versão mais atualizada para facilitar o entendimento de todos. Salmo 13, versículo 1. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? 2. Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando o meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? 3. Ó Senhor, meu Deus, olha para mim e responde-me. Dá-me forças novamente para que eu não morra. 4. Assim os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer, nós o derrotamos. 5. Eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. Veja que no versículo 5, ele termina dizendo, eu confio no teu amor. Eu tenho certeza que o Senhor está comigo, que o Senhor me ama, que o Senhor está vendo o que eu estou passando. Apesar de parecer que o Senhor está longe, eu tenho certeza que o Senhor está vendo. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. Ele declara isso. Eu tenho certeza que logo eu vou ficar alegre, porque eu tenho certeza que o Senhor vai me salvar. E o versículo 6: E porque tens sido bom para mim, eu cantarei hinos a ti, ó Senhor. Quando ele fala, e porque tens sido bom para mim, ele está dizendo, eu sei que, embora eu esteja me sentindo só, eu estou respirando, eu estou vivo, eu ainda estou com essa condição de falar com Deus. Então o Senhor ainda me tem conservado. Eu sei que essa conservação vem do Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo. Por isso eu vou cantar hinos a ti, Senhor. Então esse Salmo de número 13
é o salmo que ele é chamado também do salmo do desolado, do salmo daquele que sente-se solitário, sem uma resposta, mas ele termina dizendo: Eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Entrando aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, nós tomamos conhecimento da história de uma mulher que era estéril, chamada Ana. A Bíblia conta que o marido dela, que era Eucana, tinha duas mulheres, porque Ana era estéril. Como ela não tinha filhos, ele se casou com Penina para que pudesse ter filhos. Nesse tempo bíblico, era possível tomar uma mulher para que tivesse filhos, quando a mulher, a esposa, era estéril. Ele se casou com Penina, Penina tinha filhos e Penina começou a competir com Ana e incomodava Ana, dizendo que ela era estéril, que ela não tinha filhos, e aquilo fazia com que Ana chorasse e ficasse aflita, angustiada. Até que, vamos ler aqui a história dela, apenas alguns trechos de 1 Samuel capítulo 1. Até que um dia, aqui no versículo 10, depois dela ser incomodada pela Penina, aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor. Ela chorou, foi até Deus. E o que foi que ela fez? Versículo 11. E ela fez esta promessa solene. Na Almeida Corrigida e Fiel, está escrito que ela fez um voto com Deus. Aqui nós estamos lendo na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Então ela fez uma promessa solene, ela fez um voto com Deus. E ela disse: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Essa questão de não cortar o cabelo é que os sacerdotes faziam voto a Deus. Era um voto de Nazireu. Nazireu significava que aquele homem era um sacerdote. E eles mantinham os cabelos longos. Então ela disse: ele será um sacerdote. Ele será totalmente para Deus. E avançando no versículo 19. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. E no versículo 20, ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho e pôs nele o nome de Samuel e explicou: Eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. O nome Samuel significa Deus ouve. Então ela deu o nome para o filho dela de Samuel para dizer: Deus ouviu a minha oração. Então ela disse aqui: Eu pedi esse filho a Deus e Deus me escutou. Eu não sei qual a causa da sua desolação. Nós lemos o Salmo de número 13 hoje, quando o rei Davi se achava esquecido por Deus, mas ele termina mostrando esperança em Deus. E nós lemos essa história de 1 Samuel no capítulo 1, falando a respeito de Ana, uma mulher estéril,
que estava sendo envergonhada por Penina, porque ela não tinha filhos, e que, ao invés de se manter fechada, esse é o ponto que queremos destacar aqui nessa meditação de hoje, ao invés de ficar fechada num quarto, chorando e amargurada com a vida e na dúvida a respeito de será que Deus me escuta, ela tomou uma atitude. Ela foi até o Senhor. O versículo 10 diz: Aí Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus o Senhor. E ela fez um voto com Deus, dizendo que se Deus respondesse à oração dela, ela entregaria o filho para Deus. A história não termina aqui. Se você ler 1 Samuel no capítulo 2, a Bíblia conta, veja aqui, 1 Samuel capítulo 2, aqui no versículo 18, mostra que ela entregou Samuel para Deus. E veja aqui o versículo 18. Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor. Embora ainda fosse menino, ele vestia um manto sacerdotal de linho. 19. Ana, a sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e a levava quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. 20. Então Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: Que o Senhor Deus dê a você e a Ana, sua mulher, outros filhos, para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltavam para casa. O 21. E o Senhor abençoou Ana e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Portanto, a confiança que Ana dedicou a Deus deu a ela não só a resposta de Deus, que foi Samuel, Deus ouviu, e ela ainda teve mais 3 filhos e 2 filhas. Aquela que era estéril recebeu o milagre, aquilo que ela entregou a Deus, ela recebeu 5 vezes mais. Ela recebeu 3 filhos e mais 2 filhas. Então, ser intencional e fazer o bem aos outros, consagrando a sua vida para Deus, como ela fez, ela dedicou o que ela tinha. Ela só tinha Samuel e ela entregou a Deus. Fez com que Deus a abençoasse e desse para ela além daquilo que ela havia pedido. E Deus pode fazer isso na sua vida, Ele quer fazer isso na sua vida, Ele quer que você se abra para ajudar aqueles que precisam do seu talento, da sua capacidade, da sua habilidade. Então, hoje se abra para ter essa pureza de coração. A palavra puro pode ter vários sentidos, vários significados, mas especialmente hoje, o ser bem-aventurado, bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus, está num sentido de que o puro é aquele que se preocupa com o próximo, é aquele que honra a vida das pessoas à sua volta. Veja aqui também o que diz o Salmo 18. O Salmo de número 18 nos fala aqui no versículo 23. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Para a meditação de hoje, o que é não cometer nenhuma falta? É ser intencional e usar as habilidades e os recursos que temos para ajudar os que precisam. Quando nos fechamos na nossa individualidade, estamos em falta com o Senhor. Porque se podemos fazer alguma coisa e não fazemos, estamos em falta. Então ele diz aqui: o Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Qual o mal
dos dias atuais, ficar pensando apenas em si próprio e não ter um olhar para o próximo. Agora o 24. Assim ele me recompensa, porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. O 25. Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a ti, e correto com aqueles que são corretos. E o 26. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Nós estávamos falando que, quando ouvimos a palavra puro, nós pensamos naquele que é virgem, naquele que é casto, mas a palavra puro também significa que não tem impurezas, não tem contaminação, não está com sujeira. Aquele que está limpo, puro. E no sentido de hoje, da mensagem de hoje, que fala, voltando aqui no devocional, sobre vença a individualidade, o versículo que nós lemos é: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os que não se contaminam com a sujeira, com a impureza desse mundo que procura tomar o nosso tempo e dizer: cuide da sua vida, viva o máximo, esqueça dos outros e cuide só de você. Essa é a sujeira, essa é a impureza, esse é o ensinamento do mundo que vai corrompendo o coração e tornando as pessoas cada vez mais frias e distantes, até mesmo marido e mulher, que muitas vezes se fecham nos seus problemas e muitas vezes vão a um restaurante, cada um fica sentado num canto e, ao invés de se olharem e conversarem e desfrutarem daquele momento, ficam cada um no seu celular, conversando sobre trabalho com pessoas que estão na rede social e esquecem de desfrutar aquele momento. Que essa sujeira, essa forma que o mundo tem usado para as relações entre as pessoas não contamine a sua vida. O texto fala: Bem-aventurados os puros de coração, os que não se contaminam, os que guardam o coração ainda para ter amor, ainda para ter um olhar pelo próximo, ainda para ter um olhar de apoio e ajuda aos que estão à sua volta, principalmente para os que estão na sua casa, para a sua família, pois verão a Deus. E como nós lemos lá no Salmo 18, Deus é puro e ele se mostrará puro com aqueles que são puros. Ele recompensará a sua vida pela sua pureza, por você manter-se puro, sem a contaminação do que o mundo vem trazendo para a nossa vida. Lendo mais uma vez a frase de hoje: abra o seu coração sem barreiras para amar. E se você tem se sentido sem alguém perto de você, lembre aqui do Salmo de número 13, que foi a leitura bíblica de hoje. O rei Davi foi até o Senhor em oração, com a certeza de que Deus estava vendo todas as suas circunstâncias e que o salvaria. Deus salvará você nas suas tribulações, diante dos seus inimigos, diante das dificuldades que você estiver passando. Creia nele. Faça a leitura do Salmo 13 novamente, se você estiver passando por uma desolação, sentindo que está sozinho, que está sozinha, que Deus esqueceu de você. Leia o Salmo 13
com destaque nos versículos 5 e 6. Eu confio no Senhor, porque eu sei que Ele me salvará e eu me alegrarei nele. Agora faço um convite a você que ouviu essa mensagem, mas ainda não entregou a sua vida para Deus. A Bíblia fala que Deus, vendo que nós estávamos mergulhados nos nossos pecados, enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para que pregasse o reino de Deus e oferecesse a própria vida, sendo ele puro, para toda a humanidade. Como temos nossos pecados, precisamos de Jesus como nosso Salvador. Quando recebemos a Jesus, recebemos o perdão dos nossos pecados e recebemos o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus morando em nós. E dessa forma, nos tornamos filhos de Deus. Se você tem andado nessa vida sem um direcionamento, longe de Deus, ou de repente você já seguiu a Deus, mas hoje você se encontra distante, faça essa oração de confissão. Essa oração é uma confissão de que você quer que Jesus esteja com você, que você quer ter os seus pecados perdoados, que você quer ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus guiando a sua vida e que você quer morar no céu quando você partir dessa vida. Então você vai pedir para Deus escrever o seu nome no livro da vida. O livro da vida é um livro que fica no céu, onde estão os nomes dos que aceitaram a Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia do julgamento final e serão abertos os livros. E aquele que estiver com o nome escrito no livro da vida herdará diretamente o reino dos céus. Então faça essa oração comigo agora, a oração de confissão. Número 1, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Número 2, perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E número 3, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O amém confirma que você realmente entregou a sua vida a Jesus, que os seus pecados foram perdoados, que agora você tem o Espírito Santo em você e que o seu nome está escrito no livro da vida. Se você partir a qualquer momento, você está com o seu nome registrado nos céus. Se você tem algum santo, imagem ou algum amuleto na sua casa, coloque em um pacote e coloque fora da sua casa. Agora você tem o Espírito Santo, que é o próprio Deus, morando em você. Apresente a sua vida todos os dias a Deus. Procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus, porque Jesus está vivo. Ele ouve as suas orações e responde aquilo que você pede a Ele. Agora vamos agradecer com a nossa oração final. Te agradecemos, Senhor, por essa mensagem de hoje que nos desperta o coração para usarmos os nossos dons, talentos, habilidades e o nosso amor para as pessoas da nossa casa, para as pessoas da nossa família, para as pessoas da vizinhança, do nosso trabalho, da escola, da faculdade, para sermos abertos a ouvir os que precisam desabafar, para usar os nossos talentos, seja de cozinhar, ensinar, cantar ou tocar um instrumento, ou qualquer outra habilidade ou talento a serviço do próximo, para lembrar de crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, presos, os que estão hospitalizados, para que nessa
pureza de guardar o coração e recordar do valor de cada pessoa à nossa volta, podermos ser a sua luz e sal nessa terra, trazendo comunhão e alegria para aqueles que estão desesperados, aflitos, angustiados, sem resposta, sem saída e sem solução. Agora eu oro por esse teu filho, por essa tua filha que está em uma cidade longe da família, estudando numa faculdade, buscando amigos, mas numa cidade nova, e que muitas vezes se sente desolado, desolada, pensando assim: eu estou sozinho, eu estou sozinha aqui nesse lugar, eu não tenho ninguém, mas o Senhor está com essa pessoa. E como nós lemos no Salmo de número 13, o Senhor não esquece dos seus filhos, mas o Senhor está com os teus filhos todos os dias. O Senhor nos disse lá em Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor está conosco pelo seu Espírito Santo que mora em nós, que nos responde, nos conforta, nos ajuda a vencer. Peço que o Senhor derrame uma renovação do teu Espírito Santo sobre esse teu filho, sobre essa tua filha, para que receba o gozo, a paz, a força, a graça, a renovação da alegria, para que possa prosseguir. Aqueles que estão cercados de inimigos, sejam pessoas ou sejam situações de adversidade e dificuldade, que o Senhor agora vença pelos teus filhos. O Senhor fala em Deuteronômio 28, no versículo 7, que se os nossos inimigos vierem por um caminho contra nós, por 7 terão que fugir, por 7 fugirão. Que o Senhor cumpra essa promessa e faça com que os inimigos dos teus filhos fujam, sejam completamente perdidos por 7 caminhos, e que os teus filhos recebam o livramento e a paz que vem do Senhor. Abençoa os que estão doentes, sarando e curando, e cura as feridas da alma daqueles que estão com questões internas que há anos não conseguem resolver, que hoje recebam a cura em nome de Jesus. Se você tem alguma questão que está há muitos anos afligindo a sua alma, fale agora a Deus: Senhor, eu estou passando por isso porque aquela pessoa me disse isso, eu passei por esse trauma, eu passei por isso e isso. Fale agora em oração ao Senhor, coloque nas mãos do Senhor, dizendo: Deus, eu não quero mais que isso esteja sobre a minha vida. Quem sabe um relacionamento que não deu certo e você ficou com um peso em relação a isso. Agora solte isso e diga a Deus que hoje isso seja sepultado e que eu receba agora a tua vida na minha vida. Declare isso, que o Senhor hoje está atendendo essa oração e respondendo você, para que você fique em paz e siga a sua vida de hoje à frente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor respondeu a oração desse teu filho e dessa tua filha hoje, porque o Senhor é sempre e sempre bom. Muito obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias, hoje e sempre. Amém e amém.